Santos escapa do rebaixamento em 2025, se classifica para o Brasileirão Série A 2026 e ainda pegou uma vaguinha na Sula. Finalmente, abemos técnico, finalmente o torcedor santista está feliz. E para aqueles santistas que foram contra o Santos e que ficavam torcendo contra, chupa seus... Bom dia, seus peixão. Que dia. Eu acho que todo santista tá até com dificuldade de entender como tá se sentindo em relação ao dia de ontem, né? A essa última rodada do Campeonato Brasileiro, a tudo que aconteceu nessa última rodada, os jogos, o Santos, a vitória. Não só escapar do rebaixamento, mas como se classificar pela Sul-Americana e toda a atmosfera do que a gente viu acontecer dentro de campo com o Neymar, com o Vojvoda, com o Guilherme, né, a redenção, próprio Tassiano também, enfim, o time como um todo, a torcida, né, a conexão, a energia desse elenco com a torcida, né, depois de conquistar algo que gerou tanto mal-estar, né, algo que gerou muito atrito, inclusive entre a torcida e o elenco, né. Mas que dia maravilhoso. Eu queria pedir desculpa pra vocês, eu queria muito ter participado do pós-jogo ontem com o Edu pra gente comemorar junto aí, mas eu acabei indo pro Rio de Janeiro pro chá de bebê da minha sobrinha, né, da Bebel, que vai nascer no mês que vem. Inclusive, um beijo, Nicole, minha irmã, um beijo, Bebel, amo vocês. E aí, na hora de voltar, acabei pegando muito trânsito, passei quase o dia todo dentro do carro, mas não deixei de ver o jogo. Não me orgulho, tá? Crianças, não façam isso, ninguém faça isso. Mas não tinha como. Vi o jogo e tava louco pra conseguir chegar a tempo pra gravar com o Edu. E infelizmente, quando tava faltando uma hora e pouco pra chegar, o trânsito começou a aumentar. Então, infelizmente, fiquei fora. E até gostaria então de pedir esse espaço para vocês, que eu sei que o tema principal é sobre a coletiva do Vojvoda, mas só para expressar um pouquinho do meu sentimento e para falar um pouquinho do jogo de ontem, né? Então, seus peixão, novamente, que dia? Tem muito santista chato que vai falar, pô, o que vocês estão comemorando? Ah, não sei o que dia o que, não foi nada de especial, o Santos não fez mais do que a obrigação dele. Mas assim, né, gente, no final a emoção, a paixão sempre bate mais forte do que o senso crítico, né? E outra, não adianta a gente ficar aqui, sabe, batendo numa coisa que já foi, que a gente não tem controle, que foi a péssima gestão do seu Marcelo Teixeira e da diretoria, o péssimo planejamento para 2025, já foi. E dentro do que foi imposto para nós torcedores, a gente tem que sair feliz, porra. A gente poderia estar aqui chorando rebaixamento, se contentando em jogar Paulista no que vem e Série B de novo. Então, dentro do cenário que essa diretoria fez a gente passar, a gente tem que comemorar. A gente tem que comemorar ver um Neymar apaixonado pelo Santos, comprometido pelo Santos como foi, comemorando com a torcida, mostrando que quer ficar para 2026, para se preparar para a Copa. Pô, a gente se emociona pela história do Vojvoda, pelo que esse cara conseguiu fazer em tão pouco tempo, a responsabilidade que ele assumiu, a redenção de jogadores como o Guilherme, que provavelmente, inclusive, né, tudo indica que não vai ficar pro ano que vem, mas é um cara que merecia essa redenção com a torcida. Tassiano, tudo bem, foi um jogo, mas pô, foi o jogo da vida do cara. E essa conexão do time como um todo, a vibração dos jogadores, esse carinho de gratidão entre a torcida e o time. Querendo ou não, a gente teve que se unir esse ano, seus peixão. Foi um ano difícil pra caramba. E tem muito jogador decente ali, que tava incomodado, que tava chateado, que tava indignado com a situação. Então tem que se comemorar sim. Não tem que ficar satisfeito. Diferente, tem que se comemorar, mas não tem que ficar satisfeito. Temos que cobrar pro ano que vem um planejamento melhor. Mudanças bruscas. Mas enfim, dito isso, esse vídeo não é pra gente falar. Depois eu e o Edu vamos fazer um vídeo falando planejamento de 2026, inclusive com opiniões nossas, né, do que o Santos tem que fazer, não tem, o que seria na nossa concepção ideal para o próximo ano, né? Mas então, poxa, eu quero só parabenizar e agradecer vocês, nós, torcedores,
porque só nós sabemos o que foi difícil. Mas quando eu falo torcedores, torcedores de verdade, aqueles que amam o Santos, a instituição Santos, acima de qualquer coisa, acima de ficar putinho, de ter rixa com o Neymar, acima de ficar putinho com diretoria. É Santos, santista de verdade, que independente. Eu odeio essa diretoria que tá aí. Essas coisas sujas que acontecem dentro do Santos. Mas no final eu sou Santos, eu não vou ficar torcendo contra, porque eu não gosto. Porque no final o que me importa é o meu time, é a minha instituição, a nossa. Então, para aqueles que são santistas de coração e que acreditaram até o final, porque a gente sabe, a gente teve que acreditar, porque teve um momento que todo estava dizendo ao contrário e todo mundo estava dizendo o contrário. Inclusive próprios santistas, torcendo pelo rebaixamento, falando que o Santos já ia ser rebaixado. Então, para aqueles que acreditam de verdade, igual nós aqui do Vem Pro Peixão, porque a gente não faz isso de idiota. Pô, vocês têm noção, o trabalho que é tá o tempo inteiro estudando, se informando, gravando, botando a cara a tapa aqui, dando a nossa opinião. Mas por quê? Porque a gente faz isso por amor ao time do Santos, a todos vocês, nós aqui, essa comunidade de santistas. Então, parabéns, parabéns pela resiliência, por acreditarem. E obrigado por isso também, por a gente ter se unido, por a gente ter conseguido sair dessa situação. Esse time é uma das coisas mais importantes da minha vida. E eu aposto que para muitas pessoas aqui, né? Tem gente que não entende isso, mas realmente é uma paixão, é uma coisa que faz parte da nossa vida, parte de quem a gente é. As primeiras memórias que eu tenho como criança eram com a camiseta do Santos, era olhando meu time jogar, era eu encantado por esse time do Santos. Eu cresci vendo o Santos, faz parte de mim, de quem eu sou. E hoje mais ainda, porque também é meu trabalho. Então, obrigado por vocês que acreditaram no Santos até o final. Que acima de birrinha pessoal com diretoria, com o Neymar, com não sei o que, apoiaram, acreditaram. Vocês também, que são esses torcedores que vêm pro canal para apoiar, para ajudar, para conversar, debater, porque isso é bom pro Santos. É bom para nós torcedores. A gente se conversar, entender o ponto de vista do outro, até pro ano que vem, pra gente em conjunto tomar decisões boas pro Santos, cobrar as coisas certas para o Santos. E bom também pro meu trabalho, pro trabalho do Edu, que a gente faz com muito carinho, muita paixão. Então, obrigado e parabéns. Gente, a gente merece esse momento. E quem quiser desmerecer, problema deles. Ainda ficamos na frente do Cortinas. Chupa, 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 meus amigos corintianos que ficaram me zoando. Falando nisso, eu tenho dinheiro pra receber, hein? Dos meus amigos, seus otários que falaram com o Santos. Principalmente os corintianos que iam ser rebaixados. Mas, gente, parabéns, parabéns, parabéns. Obrigado pra todos nós, cara, aqui. Ontem foi um dia, nossa, um dia especial. Especial, difícil e eu e o Edu também já vamos cumprir nossa promessa, vamos meter a tatu e depois vamos vir aqui mostrar pra vocês, hein? Mas, gente, é isso, vamos pro cerne do vídeo, né? Pro objetivo do vídeo, que é a coletiva do Vojvoda. E, gente, posso falar? Toda vez que eu faço o pós do Vojvoda aqui, eu costumo elogiar a postura dele, independente dos erros e dos acertos em campo. Mas a postura dele em entrevistas, em coletivas. E, gente, que coletiva. Acho que assim encerra com chave de ouro e que técnico. Hoje, eu sempre achei ele um bom técnico, eu sempre achei ele o técnico que o Santos merece, que o Santos precisa. É lógico, tem que fazer uma reformulação de jogadores, tem que dar condições dele trabalhar melhor, né? Mas que técnico, que preparo. Cara, você vê duas frases, três frases trocadas, já dá de 10-0 em coletivas de Kleber Xavier, de Pedro Caixinha. Que fica e não responde, nem desenvolve nada e fica ali no papai e mamãe, no feijão com arroz e fica enrolando. O cara é inteligente, sabe o que ele quer, corajoso, dá a cara a tapa para responder diretamente as perguntas. Tudo que ele fala faz sentido e de verdade aprendi a respeitar mais ainda o Vojvoda depois dessa última coletiva. Ele me fez entender e olhar com outros olhos algumas coisas, algumas decisões que eu considerava teimosia, burrice.
e que hoje fazem mais sentido. Não estou dizendo ainda que eu concordo 100%, mas que faz sentido. E que a última coletiva acho que maravilhosa, sabe? De lavar a alma pro Vojvoda, e eles associam muitas coisas que teve na primeira coletiva do Vojvoda quando ele chegou. Então eu achei muito legal essa coletiva. Então, bora falar sobre ela. A coletiva acho que começa de um jeito que não poderia ser diferente, né? Os jornalistas perguntando sobre o ano, não só o ano difícil, mas o Brasileirão principalmente difícil para o Santos de 2025. E que justamente nessa reta final o Santos conseguiu o que não conseguiu no ano todo. 6 jogos de invencibilidade, 3 vitórias consecutivas, que o Santos não conseguiu isso no campeonato todo. Marcou 9 gols e tomou 0. Ai, PH, mas não sei o que, esporte, juventude. O Juventude empatou com o Corinthians na NEL. O Cruzeiro tem 2 times. Um time que recebeu investimento pra caramba. E mesmo que ganhou também do Cruzeiro com o time titular. E outra, não tem que se apegar a isso. O Santos fez a lição de casa dele muito bem feito. 9 gols e 0 gols tomados, né? Então, aí justamente em cima disso, pergunta qual que é a impressão que o torcedor pode ficar para 2026, né? O que ele pode esperar para o planejamento de 2026, se tirar algo positivo disso, né? E o Vojvoda, ele bate muito na questão, e cara, isso ele sempre bateu nessa tecla, e eu acho isso muito legal, do compromisso dos jogadores. Detalhe que ele fala uma hora parte dos jogadores, eu achei isso curioso, mas enfim. Também isso só vai polemizar um momento agora que é bom e não precisa disso, mas curioso ele ter falado isso. E ele fala muito do apoio, não só da torcida, mas da direção também, do que vem para cima, né, de cima para baixo. Então ele cita diretoria, Alexandre Matos, Marcelo Teixeira e tudo mais. É o ideal, gente? Não, mas o cara é profissional, ele é esperto, ele tá fazendo o trabalho dele. Ele não vai ficar provocando sabendo que eles têm o poder de encerrar o contrato dele, de não renovar. Então ele tá fazendo ali uma parte política, né, do Vojvoda. Eu duvido que ele realmente tenha essa gratidão toda por essa diretoria incompetente que a gente sabe que é. E outra, é fácil agora apoiar. Ele pode realmente ter tido apoio, porque o bonitão do Marcelo Teixeira, do filho dele, tava desesperados com todas essas cagadas, né? Então é normal que ele possa ter tido esse apoio mesmo, mas ele tá fazendo a parte dele. Mas o importante é que ele reconhece os jogadores. Conhece a torcida. Isso eu acho muito legal. Quando ele reconhece quando a torcida foi lá no CT e ouviram eles. E eles ouviram a torcida. E eles pediram o apoio da torcida. E é o que o Vojvoda fala muito. Durante os 90 minutos, apoiar. Precisamos de vocês. Principalmente na Vila. Depois que acabou o jogo, vocês decidem o que vocês vão fazer. Vaiar, aplaudir, comemorar. Mas enquanto estiver lá, apoiar. E ele fala que a torcida fez isso. E ele agradece muito a torcida. E cara, ele fala uma coisa muito legal. E isso é uma das coisas que eu gosto da mentalidade do Vojvoda. E que é uma mentalidade diferente dessa diretoria. E é por isso que para esse projeto de 2026 ser bom, essa diretoria tem que vazar. Que ele fala do Santos. Que o nome do Santos ainda pesa muito. Mas os outros times também evoluíram. Fuchibol ha mudado también, o nomes siguen pesando muito, o nome de Santos sigue pesando muito, mas otros times también empiezan a evoluir, y bueno, y Santos tiene todo para continuar evoluyendo, ¿sí? Santos ha vivido momentos difíciles estos últimos años, mas ha encontrado, desde que yo llegué, he encontrado gente preocupada y ocupada en mejorar esa situación. Cuando falo de ocupada, bueno, en todo momento yo estaba recibiendo ligaciones en momentos difíciles de oficio de presidente, Vojvoda, fique tranquilo, de Alexandre, bueno, ¿qué podemos hacer? Discutíamos muchas veces, debatíamos, esa es la palabra, de fuchibol, y más sabiendo que lo urgente era este ano. Não adianta só o Santos ter um nome que pesa muito. História, por si só, não resolve placar no presente, em campo. Os outros times também evoluíram, cresceram e estão ganhando nome no mercado, no cenário nacional. E estão fazendo mais do que o Santos, inclusive. Então, muito bom esse reconhecimento dele. E aí depois os jornalistas vêm falar sobre a pressão, né, dele ter vindo para o Santos e que ele chegou num momento muito difícil. Esta posibilidad de que se abrió de Santos en un momento difícil, en un momento que yo
Bueno, digo, pensaba descansar, mas me apareció o la posibilidad de Santos y eu lembro ahora que você me pregunta la primera colectiva aquí, lembro también las primeras conversas con diretoría, digo, bueno, es un momento difícil, es un club muy grande, con una presión muy grande, y bueno, y lo comprobé aquí. ¿Qué comprobé? Es eso, el futebol brasileño tiene presión, más bueno, es la presión de un futebol de alto nivel, que muchas veces o pasa esos límites y tenemos que aprender y tenemos que calmar desde este lado también. Más bueno, es la pasión del futebol preferentemente sul-americano, ¿no? Então é isso, né? O Vojvoda, pô, não é novidade pra ninguém. Eles até comentam da primeira vez que ele veio, né? A dificuldade que ele, o desafio que ele assumiu, que o Vojvoda, né, falou de tudo isso na coletiva, até se emocionou de falar, né, de vir pro Santos e tudo mais. E dos riscos que ele teve que assumir. Ele fala muito sobre a pressão do Santos, né? Fala da trajetória dele como treinador, né, na carreira, no time do Chile, nos times da Argentina, e depois a vir para o Santos, um time da magnitude do Santos, e a pressão, como é diferente, que é uma pressão onde até ele fala que até em alguns momentos ultrapassa do ok, mas que eles têm que aprender a lidar com isso. E isso é papel de homem. Não é ficar chorando, porque a torcida passa do limite. É papel de homem. Às vezes ultrapassa e a gente tem que saber lidar com isso. A gente tem que ser homem para aceitar isso, para saber lidar com isso. E aí, de novo, ele bate na tecla de que a história tem que ser validada continuamente com o presente. É isso, mister. É isso, Vojvoda. Essa é a mentalidade de técnico campeão, de gente séria. A mentalidade que a nossa diretoria não tem, que só gosta de ficar no saudosismo. É isso. Essa é a seriedade de um técnico que a gente espera. Que tá falando, amigão, isso aqui é gigantesco, mas só história não é o suficiente. Tem que validar com o presente, com boas atuações, participar de campeonatos, ganhar campeonatos, ser vitorioso. E essa é a mentalidade que a gente precisa. E ele bate 2 vezes nessa tecla. Gostei muito. Parabéns, Vojvoda. Obrigado, Vojvoda. E aí os jornalistas não poderiam ser diferentes. Aí os jornalistas, óbvio, né, que também não iam deixar de falar dos principais assuntos, inclusive um dos principais pilares nessa retomada do Santos, nessa permanência do Santos na Série A, que é sobre o Neymar, né? Se ele conversou com o Neymar, a perspectiva de ficar para o próximo ano, como foi essa reta final, né? E o Vojvoda, como sempre, ele sempre toca nessa tecla que ele gosta muito e preza muito, e é importantíssimo no trabalho dele essa conversa, essa transparência com os jogadores, e não era diferente com o Neymar. Eu falado e falo muito com ele, mas eu falado cada vez, digo, como está para o próximo jogo, professor estou. E o Joel, professor estou. Quando você a veces me incomodaban esas preguntas, ¿me entiende? Más você asegura que Neymar va a estar, ¿me entiende? Eu aseguro, porque eu sentía de él ese compromiso. Entonces, todas las conversas que tuve con él fueron a nivel pessoal y a nivel de corto plazo, ¿sí? Lógicamente, precisamos a Neymar, ¿sí? O clube precisa a Neymar, porque bueno, Neymar es Santos y Santos es Neymar, es Pelé, es Robinho, es todo eso. No quiero esquecer de ninguém, por eso nombro so 3. Bueno, mas también vamos a dejar de descansar a él. Y Santos precisa também jogadores ao nível de lo que exige a torcida, ¿sí? Ou seja, conversava direto com o Neymar. Você tá pronto? Você tem capacidade? Você tá se sentindo? Bora, maneiro. Tanto a postura do Vojvoda quanto a do Neymar. E é assim que precisa ter. É para isso que também serve um técnico. Então, é isso que ele espera que o Neymar possa ficar, possa ajudar. É claro que ele espera que o Neymar fique e possa ajudar. Né? Então ele exalta o Neymar, agora fala que é deixar ele descansar, se recuperar, né, da cirurgia, mas que o Santos também precisa ter jogadores no nível que exige a torcida. Tá certinho, Vojvoda, é isso, pô. E é isso que eu gosto do Vojvoda também. Ele ouve a torcida, pô. Ele ouve os fatores externos, ele ouve outras pessoas do clube. Inclusive ele cita e elogia e agradece até da senhorinha que serve café para ele. Fala da torcida, né? Que nem aqui. Sou grato con la torcida también, porque en los momentos difíciles, que en los momentos que es una torcida exigente, ¿sí? Chata, como dicen aquí, ¿me entiende? Que nunca está conforme con nada. Bueno, eso es lo que nos hace crecer también. Más en los momentos difíciles o en los momentos que precisamos, la Vila
siempre respondió. Y eso ten que diga, bueno, si hay que rescatar algo, dice, bueno, la Vila va a responder. Después, un día falei, digo, bueno, durante los 90 minutos, yo quiero una Vila que apoye, que se sienta lo que se sintió Oji, lo que se sintió con Sporchi, lo que se sintió con Corinthians, con Palmeira, eso. Después, fechamos partida, dice, bueno, ahí, bueno, a ver, ¿cómo es? Vayamos o exigimos otra cosa. Mas eso, eu sou muito grato com o que eu vivi dentro da Vila. Torcida chata, às vezes passa do limite, mas ele fala no bom sentido. Que é aquela torcida chata que não deixa eles relaxarem, que não deixa eles perderem o compromisso, que cobra, às vezes até de forma excessiva quando tem que cobrar, mas no momento que precisar apoiar, apoia 100%. E é isso que um treinador de verdade faz. Então parabéns, Vojvoda, de novo, por reconhecer isso. E aí logo em seguida, né, perguntam justamente, já que ele entra nesse assunto, né, sobre os jogadores que o Santos precisa ter para atender o que a torcida quer, sobre jogadores que cresceram individualmente. E gente, aí eu mudei, eu já gostava do Vojvoda, já achava um bom técnico, e já achava que ele deveria ficar, independente do resultado desse ano, independente das teimosias dele. Mas depois disso eu passei a respeitar mais ainda o Vojvoda, que ele falou justamente sobre ter calma, sobre não ouvir só a torcida, sobre ele também tomar decisões sozinho e ouvir as pessoas ao redor dele, ouvir os jogadores, ouvir comissão técnica, ouvir comissão médica, de preparação física, ouvir diretor de futebol, até o Marcelo Teixeira, Marcelinho. É isso que um técnico de verdade faz. E faz total sentido, e ele fala muito sobre ter calma. Entender o momento de cada um, ver como tá a cabeça de cada um, como cada um treinou na semana. Porque falam muito do Tassiano, por exemplo. Ele fala, gente, eu vou pelo que eu converso lá internamente, pelo que eu sinto ali. Eu tinha a opção, o Tassiano, o Tiquinho, e o Tassiano treinou melhor do que o Tiquinho. Eu conversei com o Tassiano, senti o Tassiano mais pronto, melhor do que o Tiquinho pro jogo. E ele acertou. Não tô dizendo que, pô, o Santos tem que ter um jogador como o Tassiano, mas já que tem, o técnico tem que usar o que tem. E já que ele tem que usar o que tem, ele tá sendo um verdadeiro técnico, que também é ouvir o material dele, quem vai entregar aquilo que ele tá querendo. Então, não é só o que tecnicamente, taticamente seria o correto. Então ele confiou nos jogadores, ouviu cada membro da equipe. Pô, às vezes a gente cobrava o Robinho Júnior, além da questão do preparo, ele durante a semana via que não estava preparado, que não estava talvez com a cabeça boa, não tava. Então a gente tem que entender isso também. E foi um ano conturbado, ele tinha que usar aquilo que ele tinha. A gente tem que começar a cobrar essas mudanças para o próximo ano. E aí faz uma pergunta muito interessante sobre a reformulação do Santos para 2026, o tamanho da reformulação do Santos, né, que o Santos vai precisar para 2026. O primeiro, continuar com o trabalho, que este trabalho que se hizo no solamente sobre 5 meses, en su momento otros treinadores hicieron su trabajo y yo recogí esos trabajos de otros treinadores, ¿me entiendes? Tal vez esos treinadores no consiguieron, bueno, o resultado, o bueno, en ese momento, por nombrar a Caixinha, a Clever, digo, bueno, no sirve nada lo de Caixinha, no sirve nada lo de Clever, no sirve esto, no es tan así, ¿me entiendes? Tal vez ellos no pudieron conseguir en tan poco tiempo lo que ellos planearon. Mas no quiere decir que está todo mal. Entonces, eu faço eso. Eu llego a un club, bueno, si esto se hizo bien, hay que continuar. Entonces, o trabalho, humildade, saber que es un club grande, muy grande, mas uno por ser grande no tiene que dejar de ser humilde. Y para ser humilde, no digo humilde de ter dinero, bueno, humilde para escuchar, para oír, para reunirnos y a ver qué piensa él y qué piensa vos, y a ver cuál es o área que tenemos que mejorar. No sé, hay que mejorar nutrición. Bueno, vamos a escuchar a un experto en nutrición, a nutricionista. ¿Por qué yo tengo que decidir por nutrición si hay una persona específica para decidir? Entonces, en cada área, escuchar a las personas que están y, bueno, de ese jeito, ¿sí? De reunirnos, de ser profissionais nisso, e essa é uma das minhas tarefas, sim? Então, poxa, ele diz que é um trabalho difícil, né? Um trabalho que vai precisar ser bem estruturado e que, poxa, tem que ser levado em consideração também trabalhos anteriores.
né? Não é como se ele tivesse chego, pegasse o trabalho do Caixinha, o planejamento do Caixinha, a mesma coisa do Kleber Xavier, e jogasse fora. Não, que é uma continuidade, que talvez eles não conseguiram pelo modo, pelo tempo, né, não conseguiram os resultados, mas que é um processo e que ele está seguindo esse processo e conseguiu esses resultados, e agora é botar bastante coisa na mesa para pensar para 2026, né? Mas que ele se sente aliviado, até mais aliviado do que feliz. O más fácil es decir, me siento feliz, mas no sé si es un sentimiento de feliz, me siento aliviado, ¿me entiendes? Digo, bueno, estoy aquí en este club tan grande luchando por un objetivo que no es el que Santos tiene que luchar. Mas eu falaba con jugadores también, bueno, este año tocó esto, ¿me entienden? En la vida muchas veces, y hay jugadores, dice, tal vez nunca lucharon o brigaron por evitar un rebajamiento, ¿sí? Porque si vos se ve, no sé, tengo que ver o carrera de cada uno. ¿Me entiendes? Pero Neymar lutando, yo no conozco un Neymar lutando un rebajamiento, un Ará, un Ser Rafael, o tal vez sí, ¿me entiendes? Digo, son jugadores acostumbrados, yo siempre falaba con eso, jugadores acostumbrados a luchar por títulos. Y bueno, y en los momentos que hay que luchar por rebajamiento, ¿cómo va a responder? A ver, esa presión, eso va a hacer crecer. Yo falaba con eso lo hace crecer, porque bueno, son otro tipo de brigas eso, ¿sí? Una cosa es la motivación o título, todo está todo bonito en la televisión, o vocês siempre falan bien, bueno, y la otra briga es todo contrario, no sirve, y bueno, eso también es la vida, ¿sí? Eso es también, y acontece a vocês como pessoas, y a mí, y a él como jugadores, y bueno, yo pedía eso, bueno, este momento es, este momento, yo quiero ver eso, los momentos. E uno realmente conhece as pessoas nos momentos difíceis. Então ele se sente aliviado. Os jogadores se sentem muito aliviados. Ele fala muito sobre os jogadores que nunca tiveram experiência de lutar contra o rebaixamento antes. Isso é verdade. Cito o Neymar, por exemplo. E como é um sentimento diferente. Você tá brigando para ficar entre os melhores do campeonato, para pegar outras vagas em outros campeonatos, né, para ser campeão. E outra contra o rebaixamento. Então essa dificuldade de moldar a cabeça, de entender isso e conseguir mudar essa chavinha. Alguns eram jogadores que brigavam por título antes. Pô, Zé Rafael, o Neymar, o próprio Roleiser, o Arão, o Igor Vinícius pelo São Paulo. Então a gente tem jogadores exatamente isso. Acostumados a brigar por título, outro tipo de mentalidade. E que eu acho que foi mais um belo trabalho do que o Vojvoda conseguiu fazer. Né? E aí, gente, por fim, eu acho que encerra com chave de ouro, porque isso era uma questão que não só os jornalistas... Tô devendo, hein? Tô me ligando. Que não só os jornalistas, mas como também a torcida cobrava e batia muito no Vojvoda, que é referente à base do Robinho Júnior, do Bom Tempo, e dos meninos que ganharam o Sub-20, não sei o quê. E, cara, sinceramente, eu acho que ele mandou muito bem na resposta. E ele me calou também, porque eu cobrava muito a questão da base. E, cara, ele me surpreendeu com a resposta dele. E mostrou o quão realmente esse cara é preparado. E esse cara sabe o que tá fazendo. E se tiver uma gestão séria para ano que vem, a gente tem tudo para ir longe. Primeiro ele basicamente fala, olha, vocês me perguntaram, foi a primeira pergunta que vocês me fizeram quando eu iniciei, e agora vai ser a última, né? Quando eu tô finalizando a primeira parte do meu trabalho, e vou responder isso de uma vez por todas. E ele fala, vocês falam de base? Eu sei que o Santos é um time de base. Eu vim dessa cultura. Eu já fui jogador de base. Eu, como treinador, a minha primeira experiência foi num time que também, eu esqueci o nome agora, mas que também tinha como cultura a base. Tanto eu quanto minha comissão técnica sempre trabalhamos dessa forma, sempre gostamos de trabalhar dessa forma. Mas o Santos estava em um outro momento, onde precisava daqueles jogadores mais consolidados e que também tinha bons jogadores que podiam ajudar. E que o pessoal fica falando como se ele não conhecesse a base, como se ele não valorizasse a base. E ele vai lá e dá uma aula, rapaziada. Olha isso. Primera vez que llegué aquí me preguntaron por base y siempre la primera pregunta era la base. Hoy vamos a fechar con la última pregunta. Y siempre me están reclamando por a base. Eu fui jugador de base, ¿sí? Y eu comencé mi carrera de entrenador en un club como Newell's Old Boys, que es un chimi también de base, ¿sí? Es un chimi que se dedica a la base, ¿sí? Y eu comencé trabajando así con meninos de 13, 14 años, ¿entienden? Entonces, me gustan más
eu também, como he trabalhado, e mis auxiliares também han trabalhado en la base, ¿sí? Bueno, no es que eu sé todo, ¿me entiendes? Mas eu comprendo cómo es eso. Eu comprendo a Santo, que Santo tiene una base que você levanta esto y aparece otro jugador, y vende este y levanta esto y aparece otro jugador. No sé cómo hacen, mas es verdad. Además, en un futebol tan profesionalizado como ahora, tenemos que ter calma, escolher bem los momentos. Si você me dice, ahora, no tengo nada aquí, você conhece la base, porque muchos dicen, no, Voivoda no da importancia a la base, no, eu conheço la base. Si você dice, bueno, eu tengo, no sé, no quiero esquecer de ninguém, tengo o Falcao, Joao Pedro, Joao Fernández, ¿sí? Artur, 4 goleros ahí, eu no nombro abrazado, y disculpa si algunos jugadores después. Lateral derecho, sí, Shermone y Folmer. Bueno, Shermone ya jugó sub-20, Folmer viene a entrenar con la gente, o disciplinado, ¿me entiende? Zagueros. Sí, y así cada uno, Alencar, que voltó ahora, Contreras, Asís, ¿me entiende? Ananías, lateral izquierdo, y así puedo decir, o Rafael, que viene a entrenar, Lira, ¿me entiende? Y después me dice, bueno, vos no conoce, y bueno, yo estoy con profesional, mas eu conheço y me gusta Gustavinho Enrique, Kenai, Bernardo. ¿Y qué característica tiene Bernardo? Bueno, Bernardo tiene que tener o más intensidades, porque él tiene cualidades y está todo el día como buen tempo, ahí trotando. ¿Me entiende? Y Atacanchi está, no sé, o Asís, Pedro Asís, Nogueira, ¿sí? Que hallo que tiene 17 años, Landerson, no sé, le puedo nombrar, y dice, pero sí lo conozco, y si usted me pide una característica, digo, bueno, a ver, tanto que nombra, no sé, a estos jugadores, bueno, defíname con 3 o 4 palabras a ese jugador, yo se lo defino, ¿me entiendes? No conozco toda la base, no conozco los sub-17, porque hace 5 meses que estoy aquí, me gusta trabajar con la base, ¿sí? Ya, va, pero... Voivoda no utiliza la base, lo utilizo, pero hay momentos y momentos para utilizar. Então ele fala diversos jogadores, cita, e não só cita, como fala das características também. Pô, né, fala do João Vitor, goleiraço que fez uma baita Copa do Mundo sub agora. João Fernandes, Arthur, os goleiros, né, outros goleiros também. E fala do Shermon, fala do Folmer, fala do Ananias, do Contreras, do Alencar, do Assis. Fala do Vinícius Lira, fala do Rafael, fala do Bernardo, inclusive fala de características do Bernardo, que é um jogador tecnicamente muito bom, mas que falta intensidade, que por isso que ele ainda não consegue ganhar mais oportunidades. Ele dá uma aula, mostra que conhece a base do Santos e que quer conhecer mais ainda, o Sub-17, por exemplo, mas que por conta do tempo, né, de como foi conturbado esse... Mas mostra que a gente estava errado, que ele acompanha a mesma base e que ele conhece os jogadores da base. E ele fala, e eu vou trabalhar nisso pro ano que vem. Eu sei que isso é o Santos, que isso é a cultura do Santos, que Neymar é a cultura do Santos, que o Robinho Júnior, que o Pelé, isso é o Santos. Mas a gente precisa ter calma, a gente precisa preparar esses jogadores. E é claro que eles fazem parte do planejamento do próximo ano, mas a gente tem que ter calma, entender que nem todos estão preparados mentalmente, nem todos estão preparados fisicamente. Então é um processo e que ele sabe que o Santos é um time de base, que ele gosta de trabalhar dessa forma e que ele vai fazer isso acontecer de forma planejada. Então, é basicamente isso, seus peixes. Ele termina, acho que de forma perfeita e trazendo esse acalento pro coração do Santista, que ele tá vendo isso e que ele vai investir na base também. Fechou? Seus peixão, é isso. Que felicidade. Parabéns pra nós, bora pra cima, bora entrar com 2026 cabeça erguida, tirar essa diretoria que tá acabando com o Santos, esse conselho que tá acabando com o Santos, que inclusive entrevista ridícula do Marcelo Teixeira, pronunciamento, se aproveitando do momento do Voivoda e do Santos para aparecer, para variar, e eu vou gravar um vídeo sobre isso, sobre tudo que ele falou e postar aí mais tarde para vocês, ou hoje mais tarde ou amanhã para vocês aí. Beleza? Então é isso, seus peixão. Parabéns pra nós. Não esqueçam de deixar a curtida de vocês, o comentário, de hypar. Ativem o sininho, tá? Dessa forma vocês nos ajudam muito aí para que o YouTube possa distribuir o nosso conteúdo para mais pessoas. Beleza? Valeu, seus peixão. Até a próxima.